Esse é o Richard Nephew. Agora, Max, você já escreveu sobre ele. Ele é o autor daquele livro chamado A Arte das Sanções, que você apelidou de A Arte do Sadismo, porque o Richard Nephew, um dos arquitetos das sanções contra o Irã durante o governo Obama, se gabou de ter aumentado o preço dos alimentos para os iranianos comuns durante uma época de feriado, e achou que isso era um grande sucesso. Aí está ele. Depois, ele voltou a servir no governo Biden. E isso ajuda a explicar por que, sob Biden, não houve um retorno ao acordo nuclear, o JCPOA, mesmo com vários membros do governo Biden tendo participado das negociações do JCPOA na época do Obama. Mas havia uma ala, com pessoas como Richard Nephew e Amos Hochstein, e foram eles que acabaram dominando o governo Biden. Então, por isso mesmo, não houve um retorno ao acordo. Enfim, aqui está o Richard Nephew, escrevendo recentemente na revista Foreign Affairs. Ele admite que, basicamente, as sanções dos Estados Unidos, que ele mesmo ajudou a criar contra o Irã, são a causa de todos os problemas do país. E ele diz o seguinte, que uma suspensão ampla das sanções ao Irã ajudaria a inundar o país com dinheiro suficiente para superar o legado de má gestão, corrupção e falhas de governança. E ao fazer isso, poderia aliviar a pressão popular sobre o regime. Ou seja, ele está admitindo que todos os problemas que a gente costuma atribuir ao Irã, corrupção, má administração e tudo mais, desapareceriam se as sanções americanas fossem suspensas. Então ele está reconhecendo que as sanções dos Estados Unidos são a principal causa dos problemas do Irã. Mas é justamente por isso que ele se opõe a suspender essas sanções, porque isso aliviaria a pressão popular sobre o regime. Ou seja, a resposta é continuar pressionando o povo, negando a eles o direito de ter uma economia funcionando. Porque se a gente aliviar essa pressão, eles não vão buscar uma mudança de regime de acordo com o que a gente quer. Esse é o Richard Nephew. E esse é mais um motivo pelo qual é tão difícil mudar as políticas atuais. Porque as políticas de Trump têm uma base de apoio bipartidária muito forte. É por isso que eu chamo de regime dos Estados Unidos. Os democratas, sob o governo Biden, o grupo que comanda a política externa do partido, se opuseram a um acordo com o Irã porque eram contra aliviar as sanções. Qualquer acordo exigiria algum tipo de alívio nas sanções. O Irã nunca teve, de fato, um alívio significativo das sanções com o JCPOA, e isso acontece por causa da mentalidade de pessoas como Richard Nephew, que nunca conseguem aceitar a existência de um Estado independente e soberano no meio da Eurásia. São figuras treinadas para ditar regras. Para outros países, para aterrorizar seus próprios povos e impor a hegemonia total dos Estados Unidos no mundo, avançando até uma guinada em direção à Ásia, que no fim das contas vai acabar quebrando a China. E eles estão vivendo num mundo de fantasia neste momento. Então eu acho que o Irã finalmente percebeu, e teve que aprender da forma mais difícil, que os Estados Unidos só entendem a linguagem da força. Esse regime norte-americano, não o povo americano, esse regime tem pouquíssimo apoio popular. Aliás, o único cara no governo Biden que defendia a diplomacia com o Irã e a restauração do acordo nuclear, o JCPOA, era o Rob Malley. E o que aconteceu com ele? Casconartio com o Woods Biden é processado e o Biden esse processo. Ele basicamente foi incriminado por alguém dentro do governo Biden. E eu tenho alguns palpites sobre quem por vazar informações sigilosas para o Irã, o que é uma completa besteira. Então, ele foi afastado do cargo e colocado em licença enquanto investigavam o caso. Ou seja, o único cara que tentou fazer o trabalho de diplomacia com o Irã foi sabotado pelos próprios colegas do governo Biden, com uma acusação falsa de vazamento de documentos confidenciais. Quem você acha que armou para ele? Eu tenho alguns palpites. Seriam pessoas como Richard Nephew, Amos Hochstein, Tony Blinken, Jake Sullivan. O Tony Blinken, por exemplo, estudou no ensino médio com o Rob Malley. Eles costumavam debater naquela época. Sério?
Pois é, eles estudaram juntos em Paris. E o Blinken sempre foi um sionista convicto. Então eles discutiam a questão Israel-Palestina quando ainda eram adolescentes. E acabaram levando essa rivalidade para o governo Biden. E, claro, o Anthony Blinken venceu essa disputa de forma bem clara. Anthony Blinken won that round resoundingly. Eu acho ótimo que a gente tenha tido um francês como nosso secretário de Estado. E agora ele foi substituído por um gusano que nem participa das negociações. Em vez disso, ele vai a lutas do UFC. Porque essas negociações são uma farsa completa.